Então abordar a questão da escola sabatina e hoje nós temos como título Unidade na Missão. Hoje, o tema de hoje é Unidade na Missão. E nós vamos começar por ler um texto bíblico, e neste texto bíblico é um texto que nos fala do sentimento dos discípulos na última ceia que partilharam com Jesus. Quando nós olhamos esta última ceia, Jesus sabia o que estava para lhe acontecer, mas todos os outros discípulos não sabiam. Para eles, Jesus não ia morrer, para eles Jesus iria se proclamar rei em breve, e eles seriam então aqueles mais próximos no comando deste novo reino, não é? Mas é interessante perceber que no momento mais difícil, ou num dos momentos mais difíceis na vida de Jesus, que era a aproximação da sua morte, quando Jesus participa com os seus discípulos nesta última ceia, reparem que aquilo que ainda ocupava a mente destes discípulos não tinha nada a ver com aquilo que Jesus queria que estes discípulos vivessem. Jesus queria que estes discípulos estivessem preparados, porque Jesus estava quase a morrer e pouco tempo depois iria partir novamente para o céu. Então, Jesus queria com certeza um grupo de homens preparados para agora levar avante a sua causa, a sua igreja. Mas pelos vistos estes discípulos não estavam ainda preparados. Qual era o sentimento dos discípulos nesta última ceia? Vocês recordam-se? Qual era o sentimento deles? Eu vou-vos ler. Em Lucas 22, 24, diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Isto em plena última ceia. Nesta ceia, que era a sua última ceia com os discípulos antes de morrer, os próprios discípulos de Jesus estavam a discutir o quê? Quem é que era o maior? Já imaginaram? Eu penso que para Jesus seria um pouco frustrante. Imaginem-se no lugar de Jesus. 3 anos e meio com discípulos, a ajudá-los a compreender os princípios do reino de Deus, e já no final do seu ministério, quando pouco tempo resta para transmitir alguma coisa aos discípulos, ainda estão eles a discutir quem seria o primeiro. Queridos irmãos, estavam longe os discípulos, não estavam? Estavam longe. Ora, estes sentimentos, ou este sentimento que era vivido por cada um deles, quem seria o primeiro, estava longe dos sentimentos que Jesus queria que eles vivessem. E também estava longe do sentimento que os discípulos acabaram por viver depois de Jesus ter ascendido aos céus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo 14, diz-nos assim: todos estes, falando dos discípulos, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Depois, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E finalmente, no capítulo 2 ainda, mas no versículo 46, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Queridos irmãos, nós temos então aqui uma outra faceta dos discípulos, é ou não é? Se na Santa Ceia, na última ceia com Jesus, eles ainda discutiam quem era o maior, nós vemos uma transformação
completamente diferente aqui. Aqui eles já não discutem quem é o maior. Aqui diz o texto bíblico, que utiliza esta expressão algumas vezes, diz: perseveravam unânimes. O que é isto de perseverar unânimes? Estavam persistentemente em união, não é? Sabem que a lição fala-nos disso, há uma outra expressão que quer dizer a mesma coisa. Ou seja, eles perseveravam numa só mente. Ou seja, todos eles tinham a mesma mente. O apóstolo Paulo mais tarde vai explorar um bocadinho esta ideia de nós cristãos termos a mente de Cristo. De certa forma, o que estava a unir estes discípulos agora e o que não os unia antes é eles compreenderem um pouco sobre a mente de Cristo. Como é que Cristo pensa e como é que eles também deviam pensar. Vamos imaginar, queridos irmãos, vamos imaginar que estes discípulos recebiam o Espírito Santo, mas ainda não com o coração transformado. Nós sabemos que eles prepararam-se antes de receber o Espírito Santo. Foi ou não foi? Diz que eles perseveravam unânimes em oração, não é? Então, antes de receber o Espírito Santo, eles estavam em oração. Mas imaginem que eles não tinham passado esse tempo em oração. Não se tinham preparado para receber o Espírito Santo. E vamos imaginar, se isto fosse possível, mas vamos imaginar que eles receberiam o Espírito Santo na mesma. Como é que acham que seria essa experiência de receber o Espírito Santo sem estar preparado para o receber? Como é que acham que seria a reação deles? Com aquele espírito que nós vimos há pouco, de que eu quero ser o primeiro, como é que seria receber o Espírito Santo e ter este pensamento de ser o primeiro? Seria bom ou mau? Seria mau porquê, queridos irmãos? É importante nós pensarmos nisto. Será que eles iriam preocupar-se com os outros ou iriam preocupar-se consigo próprios? Já imaginaram o que é ter o poder do Espírito Santo, que foi o que eles receberam, sem estar convertido? O que é que eles iriam fazer com este poder? Iriam tentar beneficiar pessoalmente o máximo deste poder, era ou não era? Provavelmente este poder ia-lhes dar capacidade de ser famosos, capacidade de curar pessoas, capacidade de ser eloquentes, capacidade de conseguir dinheiro, não é? Era um poder que eles tinham ali à sua mercê. Então, para um coração egoísta, um coração que pensasse só em si, o que é que eles iam fazer? Iam usar o poder do Espírito Santo em seu benefício próprio. Algo que nunca aconteceu com Jesus. Se repararem, Jesus, enquanto fez o seu ministério nesta terra, tendo o poder do Espírito Santo na sua vida, nunca o utiliza em benefício próprio. Sempre que o utiliza, é para o bem dos outros. Quando Jesus faz um milagre não a pensar na sua fama, não a pensar em ficar bem, mas fazia-o pensando na pessoa que estava a sofrer, não é? Jesus, ele enchia-se de íntima compaixão, é assim que as Sagradas Escrituras dizem, íntima compaixão pelas pessoas. Então, Jesus nunca utilizou este poder que estava à sua mercê para seu benefício. Mas imaginem um discípulo de Jesus que não estivesse convertido. Ele com certeza iria utilizar este poder, se fosse possível, claro. Iria utilizar este poder para tirar partido dele. É ou não é? Queridos irmãos,
Hoje, nos nossos dias, existem muitas pessoas que, se tivessem este poder, o poder do Espírito Santo, com certeza elas iriam tentar tirar o maior proveito pessoal. Nós hoje encontramos muitos pregadores, pastores e outros que são autênticos vendedores da banha da cobra. Vocês conhecem esta expressão, a expressão da banha da cobra? Sabem que esta expressão ela é utilizada de forma depreciativa. Por exemplo, quando se diz, olha, aquele é vendedor da banha da cobra, está a dizer-se que ele é um mentiroso, que ele é um enganador, não é? Que ele utiliza coisas erradas para chegar aos seus fins. A banha da cobra, a cobra, de certa forma, sempre foi utilizada para fins medicinais. E na cultura popular havia o hábito de pegar na banha da cobra e colocar em cima das feridas para curar as suas feridas. Então esta expressão da banha da cobra, ela é utilizada hoje para falar de alguém que está, de certa forma, a utilizar-se de meios para conseguir os seus fins, para tirar proveito próprio, não é? Mostrando que aquilo realmente não passa de uma falcatrua. Queridos irmãos, existem hoje muitas pessoas que, se tivessem um bocadinho do poder do Espírito Santo, elas iriam tirar proveito para elas próprias. Elas iriam buscar fama, iriam construir patrimónios grandes à custa das pessoas. Então, hoje, muitos daqueles que se dizem que têm o Espírito Santo, na realidade não têm o Espírito Santo. Têm um outro poder, mas não é vindo do alto. Talvez seja vindo do baixo, não é? Não seja um poder dado por Deus, mas um poder dado por Satanás. Queridos irmãos, muitos destes vendedores da banha, da cobra, muitos pastores, líderes religiosos, naquele dia vão ouvir da parte de Jesus: apartai-vos de mim que não vos conheço. Porque eles usaram o Evangelho de forma errada. Foram verdadeiros vendedores da banha da cobra. Utilizaram o Evangelho para benefício próprio. Ora, isso nunca devia acontecer. Então reparem que Jesus, ele vai prometer o Espírito Santo, mas no entretanto, depois de Jesus ascender aos céus até o Espírito Santo descer, que foram aproximadamente 10 dias, o que é que aconteceu com estes discípulos? O que é que aconteceu com eles? Mantiveram o mesmo sentimento que eles seriam os melhores? Não. Eles tiveram que mudar. Vamos imaginar outra vez. Imaginem que eles continuavam com este pensamento de ser os primeiros, de ser maior do que o outro. O que é que aconteceria? O que é que seria, se calhar, a rotina destes discípulos no seu dia-a-dia? Provavelmente seria a crítica. Iriam criticar-se uns aos outros. Se calhar iam apontar o dedo a Pedro dizendo: então, mas tu negaste Jesus 3 vezes? Como é que é possível? És um pobre desgraçado. Ou então iriam provavelmente chegar ao pé de Tomé e iam dizer: ó Tomé, tu és mesmo incrédulo, não é? Iam criticar Tomé, porque tinha que ver para crer. Ou quem sabe chegavam ao pé de Tiago e João e diziam: então, vocês queriam ser os primeiros, não é? Até pediram à mamã para ir pedir a Jesus. Com certeza que haveria momentos de crítica aqui. Talvez outros olhassem para Mateus e dissessem: olha, este aqui era cobrador de impostos e agora está aqui. Estão a ver? Um coração que não está convertido, um coração que não se dedica a conhecer mais Jesus, então é um coração, é uma pessoa que
vai passar o seu tempo não a tentar crescer espiritualmente, mas a criticar os outros porque se acha melhor do que os outros. E era isto que estava a acontecer aqui com os discípulos antes da verdadeira conversão. Mas diz-nos o texto que estes discípulos, eles mudaram. Eles passaram aqueles 10 dias em oração, diz o texto bíblico. Não foram só os discípulos, foram também outras pessoas que seguiam Jesus, mulheres também, e ali eles entregaram-se à oração. Mas não só à oração. Eu acredito que aquele foi um momento de introspeção, de perceber o quão errados eles estavam, de perceber que não podiam continuar a achar que a vida se resume a ser o primeiro. Eles começaram a perceber que aquele Jesus que tinha ascendido aos céus tinha vindo para lhes perdoar os pecados. Isto faz toda a diferença, queridos irmãos. Eles perceberam que Jesus não tinha vindo para lhes apontar as falhas. Todos eles tinham falhado ou não tinham? Pelo menos, não tendo o conhecimento de tudo o que se passou com todos os discípulos, alguns nós sabemos que falharam. Aqueles que não sabemos, há um texto que nos diz que quando prenderam Jesus, o que é que eles fizeram todos? Fugiram, não foi? Pelo menos aí falharam. Fugiram todos, abandonaram Jesus nessa altura, não é? Mas, reparem, todos eles tinham as suas falhas. E foi um tempo de reflexão, queridos irmãos. Foi um tempo de reconhecer que eram homens fracos, falhos. Eram homens que precisavam do perdão de Deus, o perdão de Jesus. E eu acredito que isto faz a diferença. Queridos irmãos, nós que aqui estamos, somos todos feitos da mesma massa. Somos todos feitos da mesma massa. Somos carne e sangue, não é? Somos carne e sangue. Somos feitos da mesma forma, vivemos os mesmos dilemas, temos que lutar contra os mesmos problemas, ou mesmo que sejam problemas diferentes, mas temos que lutar, não é? Então, não somos diferentes uns dos outros, somos feitos desta massa que é o pecado. E como somos pecadores, queridos irmãos, não há uns melhores do que os outros. Não há aqui um que diga, não, eu sou menos pecador que o outro. Para Deus não há menos nem mais, há pecadores. Pode haver depois consequências mais graves ou menos graves para os pecados, não é? Há pecados que atingem mais pessoas, há pecados que são mais individuais, mas para Deus, pecado é pecado, e a penalidade do pecado é a morte eterna, é aquilo que todos nós merecíamos. E só não merecemos porque Jesus veio morrer no nosso lugar. E foi isto que os discípulos entenderam. Foi isto que eles compreenderam. Que este Cristo morreu pelas suas falhas, pelos seus pecados. Que este Cristo estava disponível a contar com eles. Tinha uma missão para eles. E eles começaram a entender que o mais importante não era o seu bem-estar. O mais importante não era o ser o primeiro, o sobressair em relação aos outros. O mais importante era agora eles poderem também ter esta mente de Cristo. Olhar para os outros e ver pessoas necessitadas de salvação, de um Salvador. Estão a ver? Então, eu acredito sinceramente que os discípulos nestes 10 dias entenderam a missão para a qual Jesus os chamava. Converteram-se genuinamente. E depois firmaram-se nas promessas que Jesus fez. Promessas relacionadas com a sua segunda vinda. Promessas relacionadas com o perdão dos pecados. Promessas relacionadas com uma vida feliz, abundante. Queridos irmãos, os discípulos
entenderam tudo isto, e ainda bem que não entenderam tão tarde assim. É verdade que foi um pouco tarde, Jesus já tinha subido aos céus, mas ainda estavam a tempo de começar um trabalho extraordinário. E a herança que os discípulos nos deixaram foi preciosa, queridos irmãos. É um exemplo para nós também. Homens que queriam ser os primeiros, mas que depois todos eles morreram levando a mensagem de Jesus aos outros. Talvez, excepto João, que morreu talvez de morte natural, todos os outros discípulos foram martirizados, foram mortos, perseguidos. Como é que discípulos que antes pensavam em si próprios, agora deixavam-se morrer por Jesus? É porque houve realmente uma grande transformação. Queridos irmãos, deixem-me contar-vos uma história que eu penso que já tenha mencionado há algum tempo atrás, mas eu sei que nem todos aqui a ouviram. Sabem, no Havaí existe uma ilha, que é uma ilha paradisíaca, com praias bonitas, com palmeiras. Estão a ver? O Havaí, de certa forma, tem ilhas lindíssimas, onde o turismo é qualquer coisa de grande naquela zona. Mas há uma ilha no Havaí que é pouco visitada. É a ilha de Molokai. A ilha de Molokai. Esta ilha é conhecida hoje como a Ilha Amiga. E porquê? Porque os habitantes desta ilha recebem muito bem os turistas, embora estes, ou poucos destes, gostem de lá ir. E porquê? Porque esta ilha, ela é uma ilha ainda de leprosos. Foi uma ilha dedicada aos leprosos. E esta ilha ficou conhecida sobretudo por um homem chamado José Damião. Ele é considerado pela Igreja Católica como um santo, o Santo São Damião, não é? É interessante que este homem, ele nasceu na Bélgica em 1840 e cresceu, e ao crescer ele deu uma notícia que foi boa para os seus pais. Ele quis ser padre e então quis dedicar a sua vida ao Senhor. Na realidade, ele ouviu falar da ilha de Molokai e da necessidade que os leprosos tinham de ajuda, sobretudo de ouvir a palavra de Deus. Já imaginaram, ninguém queria se aproximar desta ilha. Esta ilha, eram ali colocados todos os condenados à morte pela doença, não é? pela lepra, todos eram levados para esta ilha. Então, ninguém ia ali. Eles tinham que viver em comunidade, tinham que cultivar, tinham que lutar pela subsistência, estão a ver? Porque ninguém queria saber deles. E então José Damião ouviu falar nesta ilha e decidiu ser missionário naquela ilha. Quando ele chegou àquela ilha, diz que ele construiu a sua própria casa e vivia afastado dos leprosos, com medo de ser contagiado. Então, ele não permitia que os leprosos entrassem em sua casa, também não se dava muito, não andava com eles. Simplesmente o que ele fazia era, no dia da missa, ele fazia as missas normalmente, mas não havia contacto. E a verdade é que ele percebeu que a sua pregação não chegava ao coração daquelas pessoas. As pessoas ouviam, mas nada se transformava. Reparem, esta ilha também era conhecida porque as pessoas ali eram más umas para com as outras. Estão mais ou menos a imaginar. Pessoas condenadas à morte não têm nada a perder. Então eram ladrões, eram maldizentes, eram pessoas da pior espécie. Além da doença que tinham, depois eram más de caráter.
E José Damião não conseguia transformar o coração daquelas pessoas, porque elas não se deixavam transformar. Penso que a doença também contribuía em grande para este sentimento destas pessoas. A verdade é que este José Damião, refletindo em tudo aquilo que estava ali a viver, decidiu que não podia continuar assim. E então o que é que ele fez? Ele começou a ter uma outra postura. Em vez de se afastar dos leprosos, começou a aproximar-se deles, a ajudá-los, a construir casas com eles, a fazer a comida, a curar os doentes, a sarar as feridas. E então diz que ele se misturava com estes leprosos, de tal maneira que quando ele pregava, tudo era diferente. Ele notava que a vida das pessoas estava a mudar. Estava a mudar. Mais tarde, este homem, ele acaba por morrer com lepra também. Viveu no meio dos leprosos e acabou por morrer cedo. Ele tinha, penso, perto de 50 anos quando morre. Então, morre dando a sua vida por estes leprosos. Hoje, essa ilha é uma ilha cristã, porque este homem realmente mostrou o que é, na realidade, o Evangelho. O Evangelho é misturar-se, é dar-se de si. Queridos irmãos, ao trazer-vos esta história, é para ilustrar, para dizer que os discípulos, de certa forma, estavam como José Damião no início. Não queriam se misturar. Eles eram os mais importantes. Eles olhavam só para si. Quando José Damião começou a olhar para as pessoas e a perceber que o que elas precisavam era de contacto, de ajuda, de a proximidade, então tudo mudou. E os discípulos entenderam isto também, queridos irmãos. Os discípulos entenderam que eles precisavam de agora levar esta mensagem de Jesus. Vejam, eles agora tinham a mente de Jesus. O que é que Jesus fez pelo ser humano? Deu-se. Não é? Jesus misturou-se com as pessoas. E o próprio Jesus morreu também da sua doença, do pecado. Foi ou não foi? Ele não tomou o pecado, o nosso pecado, para ele. Então, um pouco à semelhança de José Damião, ou de José Damião com Jesus, houve este misturar com as pessoas. Os discípulos entenderam que tinham que fazer isto também. E a missão da Igreja ao longo das eras tem sido isto. Não é o cristão pensar no seu próprio bem, é o cristão pensar no bem do outro. Queridos irmãos, quando nós vamos ver a essência do cristianismo, não é o egoísmo, não é o egocentrismo, é o altruísmo, é nos darmos aos outros. Foi isto que Jesus ensinou, foi isto que os discípulos também começaram a viver nas suas vidas. O dar-se aos outros. O mais importante não é o que me vai acontecer a mim, é o que é que eu posso fazer para o bem do outro. Queridos irmãos, hoje nós temos essa missão também. Como é que nós hoje reagimos? Como é que nós hoje agimos? Será que nós estamos como está descrita em Apocalipse capítulo 20, somos a tal igreja de Laodiceia, mornos? Pensamos que somos ricos, que temos tudo, mas somos uns pobres coitados. Será que é isso que nós estamos a viver na nossa vida? Estamos mais preocupados com o encher-nos, não é? Vejam, quando diz que nós somos mornos, é aquele estado em que nós estamos satisfeitos com a nossa condição. Eu não sou má pessoa, eu até faço uma coisa boa aqui, uma coisa boa ali. Será que é isso que nos alivia a consciência? Queridos irmãos, Jesus diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É tão mau que Jesus diz: estou a ponto de vomitar-te.
não te quer assim. Jesus não nos quer mornos, não nos quer só pensarmos em nós, não quer só pensarmos no nosso bem-estar. Jesus quer que nós tenhamos a mente dele. Os discípulos entenderam a mente de Jesus. E se nós entendermos a mente de Jesus, queridos irmãos, não só vamos beneficiar o Evangelho e os outros, como também vamos nos beneficiar a nós próprios. Queridos irmãos, fica a mensagem para hoje. O meu desejo é que tenham um dia feliz com a bênção do Senhor. Amém.